óleos essenciais, os seus benefícios, né? Começando um ano novo, desejo a todos aí um feliz ano novo, um, um ano de realização, que vocês possam ter muito sucesso, muita saúde. Eu espero poder contribuir para que vocês realmente possam tirar o melhor proveito dos óleos essenciais e que vocês possam passar isso para a família, não, trazendo saúde e bem-estar para todo que vocês conheçam, tá bom? Um ano realmente aí de sucesso e de harmonia e de muita felicidade, né? Esse é o desejo aqui da gente, meu e da Edna, aí para todos vocês, né? Vamos lá. Hoje eu preparei aqui uma aula específica a pedidos aí do que a gente vem tratando lá desde o ano passado, para falar um pouquinho sobre substituição de óleos essenciais, como que a gente pode substituir aquele óleo que a gente não tem por aquele que a gente tem em casa, né, e tirar o melhor proveito aí dos óleos essenciais, né? Então, a gente primeiro, para começar a falar, a gente tem que antes de falar de como substituir óleos, a gente precisa entender um pouquinho o que são os óleos essenciais, como é que eles funcionam, né? E como é que a gente pode entender os óleos essenciais no básico para que a gente possa fazer essa substituição. Então, quando a gente fala de óleos essenciais, a gente tem que entender que ele é um elemento químico, né? Como qualquer outra substância química, ele tem propriedades, né? E ele se associa a algumas, né? E repele com outras, né? Então, não é todo óleo essencial que combina com um outro óleo essencial. Então, a gente não vai falar muito quimicamente dos óleos, mas é importante vocês entenderem que o óleo essencial ele tem essa característica química, e o que difere os óleos essenciais de todas as outras substâncias químicas e também dos remédios, né, é que ele tem uma combinação de carbono, né, ele tem uma molécula diferenciada, né, que são os pertenos, né, que é uma distribuição de carbono nessa partícula, nessa molécula, que ela é perfeita, né? Todos os lados estão preenchidos com carbono, então ela se associa a qualquer tipo de substância, né? Por isso que ele consegue entrar no nosso organismo e fazer a ação que ele faz em todas as células, né? E aí a gente tem uma classificação lá de que o que é monoperteno, o que é álcool, o que é éter, não? Mas que eu não vou entrar nessa seara para não ficar algo muito complexo e a gente perder tempo com química aqui, né? Então, o que é importante saber é que ele tem essa característica, né? E que ele se associa facilmente com os outros elementos, né? Então, o que a gente vai preparar para hoje? Eu preparei os grupos de óleos essenciais e como eles se associam, né? Como ele faz referência de um óleo com outro óleo, né? Então, isso daqui é o que é importante para a gente. A gente tem famílias de óleos essenciais. Eles são divididos em famílias. E nós temos várias famílias, né? Para ficar uma forma simples de entender, né? Então, a gente tem um primeiro grupo de óleos essenciais que eles vão se associar pelo local da planta onde ele é extraído, né?
Então, a gente tem óleos essenciais que são extraídos das raízes, a gente tem óleos essenciais que são das folhas, a gente já falou isso algumas vezes, do caule, das flores, né, das gramas, das resinas, tal. Então, é importante a gente, na hora de associar um óleo, dizer que ele combina ou não combina com um outro óleo, a primeira coisa que a gente precisa ver é se eles são extraídos dos mesmos lugares, né? Então, assim, eles são oriundos das raízes, eles são oriundos do caule, das folhas, das flores. Então, ele já, de cara, se eles forem do mesmo local de origem, certamente eles se combinam, né? Então, a gente tem os de resina, por exemplo, né, Vetiver e Frankincense, por exemplo, Oliva, eles são resinas. Então, a gente já sabe que eles se combinam. Então, quando a gente pensa em fazer um blend ou fazer uma associação de óleos essenciais, a gente já tem que levar em conta isso, né? Que é importante essa característica, né? Outra característica que a gente não pode deixar de levar em conta é o local onde é extraído o óleo essencial. Porque, às vezes, a gente pensa que é tudo igual, né? Então, por exemplo, eu dou sempre o exemplo da lavanda. Então, uma lavanda que é cultivada no Brasil, ela tem uma característica de solo, ela tem uma característica de sol, ela tem uma característica de vento, de ambiente, de temperatura, de umidade, não, completamente diferente de uma lavanda que foi cultivada na Europa, né? Então, uma lavanda que é cultivada lá na Bélgica, na França, não, vão ter características diferentes, né? A principal característica para a gente entender, exemplificar esse conceito, falando de lavanda, é que, por exemplo, a lavanda que é cultivada no Brasil, ela tem em função das características geográficas, né, qualidade do solo, não, tudo isso que eu falei, né, luz solar, vento, temperatura, não, ela produz no óleo essencial um elemento que tem uma característica de nos despertar, né? A gente já fica mais ativo, né? Que é a cânfora. Então, a lavanda brasileira, ela produz, junto, um dos elementos do óleo essencial, um dos elementos químicos que é produzido na lavanda do Brasil, é a cânfora. E a cânfora tem uma característica de aumentar o nosso metabolismo, né? E a lavanda que é produzida na Europa, principalmente na França, na Bélgica, né, naquela região, ela não tem a cânfora. Então, o que acontece? A lavanda europeia, ela tem uma propriedade de ajudar a gente a dormir melhor. E a lavanda brasileira é o contrário, ela nos deixa mais ativos. Então, às vezes, as pessoas indicam para as outras óleo de lavanda e a pessoa vai na farmácia, vai no comércio em geral que vende óleo essencial e compra um óleo de lavanda e acha que ele vai dormir porque ele está usando óleo de lavanda. Mas se for uma lavanda brasileira, ele tem cânfora, ele não vai dormir, né? Ele vai ficar acordado a noite toda. Então, a gente tem que levar isso em conta na hora que a gente está pensando em fazer um blend ou fazer uma substituição. Isso acontece com todos os óleos essenciais, né? Mudando o local de extração da origem dele, muda também as propriedades estudadas do óleo. Então, não é porque você leu na literatura que lavanda ajuda a dormir, né, melhora o sono, né, que
porque ela é produzida no Brasil, ou às vezes é produzida em outro lugar, vai ter outra característica da lavanda que é produzida na Europa. E tem essa característica que foi estudada, tal, que está lá nos nossos livros de referência. Isso acontece bastante porque a maioria dos estudos de óleos essenciais vem da Europa, né, principalmente da França. Então, a gente tem essa segunda característica. Outra coisa que tem que levar em conta, né, é a combinação aromática. Então, assim, pensa num perfume. Então, um perfume amadeirado não combina, às vezes, com um perfume floral, né? Se você misturar o perfume, ele vai ficar algo, às vezes, desagradável. Então, a gente tem que pensar na questão aromática. Então, às vezes, o aroma é predominante nessa questão. Então, se eles não combinam, dificilmente eles vão ter sinergia um com o outro, né? E, por fim, a gente tem que pensar, quando a gente está falando de substituição, do efeito fisiológico que a gente deseja, né? Como eu dei o exemplo aqui da lavanda, eu quero que a pessoa tenha uma qualidade de sono melhor, então eu vou indicar a lavanda. Qual é o outro óleo essencial que também ajuda a melhorar o sono? Então, eu posso fazer essa substituição também com a questão fisiológica, o que eu quero. Então, eu vou buscar aqueles que têm propriedades que me ajudam a dormir. Isso não quer dizer que eles necessariamente podem ser harmonizados, ou seja, eles podem virar blend, né? Isso, como eu dei o exemplo, tem que levar a questão do aroma e tem que levar a questão da família química lá em conta. Mas eu posso, às vezes, substituir, por exemplo, uma lavanda por um cedro, que são de características diferentes, né? Eles são óleos que não estão na mesma família, mas um substitui o outro pela característica fisiológica, né? Eles vão alcançar com a gente o mesmo nível de resultado para aquela função que eu quero. Então, eu quero que a pessoa tenha uma qualidade de sono melhor, então eu posso indicar para ela ou lavanda, ou uma camomila, que é parecido com lavanda, se combina, tal, ou um que é de outra família, mas que tem a mesma propriedade, né? Que é o caso do cedro. Então, eu posso indicar um cedro que vai ajudar ela a ter uma qualidade de sono melhor. Mas, como eu falei, não necessariamente os dois se combinam. Então, eu posso, quando é da mesma família, eu posso fazer um blend. Então, eu posso pôr umas gotas de lavanda e umas gotas de camomila, mas eu não vou fazer isso com o cedro, misturar com a lavanda, porque a combinação pode dar um resultado indesejado. Então, a gente tem que pensar nessas três coisas. Então, repetindo, a gente tem que pensar na composição química, a gente tem que pensar na família aromática e a gente tem que pensar na solução. Desculpa, a gente tem que pensar na solução fisiológica, né? Então, quando a gente faz isso, né, fica mais fácil de a gente começar a associar os óleos essenciais. Então, quando a gente fala também de associar, então a gente tem substituição de óleo, que é o caso que eu falei, vou substituir lavanda por cedro, é uma substituição, né? Eu tenho uma harmonização quando eu falo que eu vou usar lavanda com camomila. Aí eu estou associando. E um blend é quando eu vou buscar, dentro do resultado que eu quero fisiológico, né, os óleos que mais têm as características que eu desejo para aquele óleo, né? Então, eu separei aqui algumas famílias de óleos essenciais
para que a gente possa entender como é que funciona. E eu vou passar aqui algumas características para vocês. Depois eu vou ver uma forma de compartilhar no grupo aqui tudo que eu falar, tá? Então, vamos lá para a gente ver. A primeira questão que a gente precisa entender são os grupos de plantas, né? A parte das plantas que a gente utiliza para extrair o óleo. Então, eu extraio óleos da onde? Das folhas. Quais são os óleos que são extraídos das folhas? Então, eucalipto, citronela, orégano, patchouli, chá verde, timol. Né? Tem outros aí que a gente também extrai das folhas. Então, esses óleos, eles por si só já se combinam. Então, quando eu estou falando de folha, eu estou falando qual é o papel da folha na planta. O que essa parte da planta faz? A folha. A folha é por onde a planta respira. Então, esses óleos essenciais que eu estou falando, eles vão ajudar o que nas pessoas? Vão ajudar a respirar melhor. Então, quando eu estou falando de folhas, eu estou eucalipto, citronela, né? Eu vou falar orégano, então eu vou falar de melhorar a respiração. Eles geralmente são anti-inflamatórios, eles são antifúngicos, né? Então tem as características que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, eles se combinam entre si porque eles vêm da mesma origem, eles são todos folhas, né? Então, normalmente eles se combinam. Então, eu consigo substituir, por exemplo, um timol, um chá verde por um óleo de eucalipto, né? Então, aí eu tenho eucalipto, mas, não, eu tenho timol, eu não tenho eucalipto. Então, eu posso usar um ou outro que eu vou conseguir substituir um pelo outro. A mesma coisa acontece com sementes. Então, quando eu falo de sementes, eu estou falando de amêndoa, de anis, de cardamomo, cominhos, cenoura, aipo, coentro, noz moscada, salsa, erva doce, né? As sementes desses ingredientes são extraídos dos óleos essenciais. Então, esses óleos extraídos de semente, eles têm normalmente as mesmas características, né? Eles atuam na mesma questão fisiológica. Outro grupo que a gente precisa saber, né? Os grupos são folha, semente, madeira, as bagas. Bagas são aquelas plantas que dão a vagenzinha, né? São as bagas. A gente está falando de feijão, né? De zimbro, pimenta, não, dão em bagazinhas, né? Resinas, né? Madeiras a gente está falando de cedro, cânfora, pau-rosa, sândalo, murta, são óleos essenciais que são gerados de madeira. As bagas são a pimenta da Jamaica, zimbro, estou dando alguns exemplos aqui, né? A resina, a gente está falando do frankincense, né? Que é tão famoso, a mirra, né? São óleos de resina. Raízes a gente tem a açafrão, a valeriana, o vetiver, o nardo, a angélica, eles são todos de raízes. Então, eles vão ter aquela característica padrão. Então, vocês podem notar que todos esses óleos que eu acabei de citar de raízes, açafrão, vetiver, nardo, então, ele tem essa característica de aterrar, né? De trazer a pessoa para uma realidade, né? Quando a gente usa na questão da emocional, a pessoa que está voando muito, tal, você passa um óleo essencial de nardo, ela vai aterrar, vai ter uma visão mais realista do que está acontecendo, então ela consegue ficar mais estável, né? Então ela é essa coisa do aterrar. Quando eu quero falar
de alegria, eu quero pegar que essas pessoas é, fiquem mais alegres, tal, eu vou falar de óleos essenciais cítricos, né? Então, os cítricos é aquele que traz alegria, que são mais propícios à felicidade. Então, eu também posso falar de frutos, né? Além dos cítricos, eu posso falar de noz moscada, pimenta preta, tal, porque são frutos, né? E posso falar das flores, né? As flores têm essa característica também de felicidade, de trazer alegria, de melhorar o humor. Então, eu quero tirar a pessoa da depressão, eu quero melhorar a qualidade de vida dela, não? Então, eu vou falar de flores e cítricos, eu vou falar de laranja, eu vou falar de jasmim, eu vou falar de camomila, de sálvia, vou falar de gerânio, ilang-ilang, rosalina, eu vou falar de patchouli, né, de manjerona, de neroli, e são diversas flores, né? A própria lavanda, como a gente colocou, a rosa, a gente tem uma série de flores que a gente extrai óleos essenciais. Então, são folhas, sementes, madeiras, bragas, resina, raízes, frutos e flores, né? Essa é a primeira coisa, a primeira família que a gente tem que levar em conta. A primeira família que a gente leva em conta é a parte da onde as plantas são extraídas, né? Que parte da planta eu extraio o óleo essencial. Então, esse é o primeiro critério para eu fazer uma boa substituição. O segundo é a questão aromática, né? Então, a questão aromática, a gente também tem famílias de aromas, né? Quais são as famílias de aromas? Eu tenho o citrino. Os citrinos são aqueles aromas cítricos, né? Geralmente são óleos essenciais leves, né? Bem suaves, né? Tem o aroma de fruta, né? Geralmente semelhante a quando a gente descasca uma fruta, né? Ela está ligada à casca das frutas, então a gente está falando de limão, laranja, toranja, bergamota, tangerina, citronela, o lima, capim-limão, mandarim, e assim por diante, né? Então, são óleos que eles são mais excitantes, revigorantes, né? Então, aqui a gente não tem muito erro. O cítrico é legal de usar porque você pode substituir um pelo outro, que você não vai ter muito como errar, né? A gente tem na maioria dos casos, eles são energizantes, eles são inspiradores, né? Eles ajudam a diminuir o estresse, a ansiedade. Então, a gente usa para quem está com depressão, não, com princípio de depressão. Bergamota devia ser, todo mundo devia usar uma ou duas gotinhas pela manhã, que muda o dia, né? Você vai ter um dia muito melhor porque é estimulante, né? Ele ajuda o vigor mental, a espiritualidade. Então, o citrino é realmente muito importante para o nosso dia a dia. Outra família aromática são os florais, né? Então, eu tenho os cítricos e tenho os florais. Não confunda com o que a gente estava falando da origem da planta. A gente está falando agora do aroma. Então, o aroma é cítrico, né? O aroma floral. Então, não necessariamente a gente está falando de uma flor. Não necessariamente o cítrico, né? A gente está falando de uma fruta, né? Então, citronela, por exemplo, né? Você não associa com uma fruta que você vai ingerir, mas é um óleo que tem essa característica cítrica, né? A mesma coisa acontece com o capim-limão, né? Então, você vai ter
esse aroma cítrico, né? E a mesma coisa agora os aromas florais. Então, quando a gente tem a mesma família de aromática, né? Então, os florais, eles são extraídos, né? E com uma forma, eles trazem um ar feminino, né? Geralmente os florais têm uma ligação mais com a mulher, né? Então a gente está falando de camomila, de gerânio, de jasmim, de lavanda, de nelore, rosa, ylang-ylang, né? O petigram, né? O jacarandá, então ele tem essa característica floral. E Falta quanto aí para acabar? ele geralmente traz equilíbrio de humor, né? Ele ajuda a aumentar a libido, ele é reconfortante, né? Para Ele você. promove uma restauração, né? Isso é bem legal, a gente precisa pensar nisso, né? Baixa. Ele está ligado geralmente à questão da mulher, né? Como por isso que tem essa ligação hormonal, né? Eles geralmente são reguladores hormonais. Então, ylang-ylang, gerânio, tal, essas coisas ajudam muito a regular os hormônios femininos, né? Aí a gente tem os herbáceos, né? Os herbáceos, eles têm um perfume de grama, né? Grama úmida. Geralmente eles estão ligados a esse tipo de aroma. Espero que eu tenha conseguido definir aqui bem o que é um herbáceo. Mas é aquele cheiro de mato molhado, né? Eles são florais, mas bem suaves, né? Tem um fundo, né? Meio de terra, tal. Então eles têm um aroma mais para folha seca, né? Eles são bem mais suaves, né? De musgo, né? Aquela coisa assim mais de erva, tal. Então a gente está falando aqui de eucalipto, funcho, da manjerona, melissa, orégano, tomilho, alecrim, né? São a salsinha, o yarrow, a sálvia, a gente está falando de óleos que são mais calmantes, né? Eles promovem uma positividade, não? Eles são encorajadores, né? Eles têm essa propriedade também de aterramento, eles não são raízes, mas geralmente eles são encontrados próximo ao solo, então eles trazem essa questão emocional de trazer para a terra. Então, se vocês estão percebendo, à medida que eu vou falando, eu já estou falando a combinação deles, né? Então, cítricos com aqueles que têm aroma cítrico, aqueles que têm aroma floral, aqueles que têm aroma herbáceo, eles já se combinam entre eles, né? Então, isso não tem erro. Eu posso substituir uma manjerona por uma melissa? Posso, né? Porque eles fazem parte do mesmo grupo familiar aromático, né? Principalmente quando eu uso ele de forma aromática mesmo, né? Então, eu ponho no difusor, ou então eu inalo, não? Eu estou falando de inalação, não, no difusor, ou mesmo quando eu uso ele numa compressa, não, essas coisas, eu tenho aí essa característica, né? Aí eu tenho os óleos essenciais, que são do grupo Canforáceo, né? Como o nome diz, ele tem aquele aroma mais forte, né? Eles têm mais com cara de limpeza, né? Eu acho que, como a gente pode definir aqui o óleo, é quando a gente cheira e fala, nossa, parece um cheiro de casa limpa, né? Então, eles ajudam normalmente na questão respiratória, de limpeza, né? Então, eles estão ligados a essa questão de respirar melhor, de tratar
germes, essas coisas de fazer limpeza, tal, eles são normalmente antifúngicos, antibacterianos, tal, eles têm essa característica, né? Eles são estimulantes e são refrescantes normalmente, né? Então, a gente está falando da própria cânfora, a gente está falando do eucalipto, a gente está falando da folha de louro, né, do lavandim, né, do cajeput, são óleos essenciais que têm essa característica. Um outro grupo familiar é a menta, né? Então, quando eu falo de menta, né, aquele aroma mentolado, a gente conhece bem, né? A gente está falando aqui da hortelã-pimenta, né, do gaultéria, que são óleos essenciais que também tem essa coisa da limpeza, mas ele também ele tem uma característica de resfriar, né, de um lugar frio, né, de trazer essa coisa. Por isso que ele é muito utilizado para dor de cabeça, não para eliminar a dor, não ele ajuda bastante porque ele tem essa questão refrescante. Na verdade, por que ele é refrescante? Porque ele é vasoconstritor, né? Então ele diminui o tamanho do vaso, né? Sanguíneo, então o sangue passa com mais dificuldade, né? Com uma quantidade menor, o lugar resfria, então acaba ajudando a eliminar a dor. Então nós estamos falando aqui de um óleo essencial que faz resfriamento, que é revigorante, que é um motivador, mas ele também traz um esclarecimento mental, ele abre aqui a nossa visão para que a gente possa enxergar melhor a nossa vida, né? Então, a gente pode pensar nisso quando a gente fala da questão aromática. A gente está falando agora do apimentados, né? Aqueles que são mais ardidinhos, né? Normalmente são os óleos essenciais mais exóticos, né? Com armor, assim, tem um aroma muito mais intenso, então a gente consegue utilizar geralmente para aumentar a pulsação, né? Ele tem um aroma forte, ele, ele geralmente é empolgante, né? Ele é vivaz, ele é penetrante, a gente precisa ver os olhos dessa forma. Quando a gente fala de medicina, para quem já estudou um pouco de medicina chinesa, a gente tem essa coisa de entrar vento e sair vento, né? Então, o óleo essencial, os apimentados, por isso que na culinária oriental se usa muita pimenta, porque ele é o contraventamento, né? Então, essa coisa da pimenta, ele aquece por dentro, ou seja, ele não deixa que o vento entre. Na medicina chinesa, o vento que entra traz doença, né? Então, os óleos apimentados, eles são essa barreira para você não permitir que o vento traga a enfermidade. Então, a gente está falando aí do anis, manjericão, pimenta preta, cardamomo, canela, coentro, cominho, nós estamos falando de noz moscada, acácia, o botão de cravo, né, a pimenta da Jamaica, são óleos essenciais que são mais intensos, né, que ajudam geralmente o nosso sistema imunológico, né? Então a gente está falando aí de proteção, né? Óleos que vão colocar para fora tudo aquilo que nos faz mal, né? Então a cássia, né, são junto com a canela, com o cravo e tal, tem essas características. Então, eu não tenho canela, eu posso usar um cominho? Pode. Ele faz parte do mesmo grupo, da mesma família
aromática, né? A gente tem os resinosos, né? Aqueles que advêm de resina. Então, aqueles que advêm de resina, que a gente conhece bem, né? Como o frankincense, né? O incenso, a mirra, né? A gente também tem a mirra como bastante conhecido, né? A gente é um óleo que traz bastante proteção, é um óleo que exala profundidade, né? Ele vai lá no âmago, ele realmente ele tem aquela característica de fumaça, né? O cheiro dele, o aroma dele está mais parecido com uma fumaça quente, né? Ele é uma fragrância mais duradoura, né? Então ele é tranquilizante, não? Ele ajuda em várias coisas, né? Então a resina, ele é aquele óleo que a planta usa para se curar. Então, quando a planta é ferida, ela solta a resina. Então, aquela resina é para curar a planta, né? É onde vai tampar a ferida que a planta teve, né? Essa é a característica dela, e é isso que ela faz por a gente, né? Então, ela promove um equilíbrio emocional, ela promove a cura das feridas, né? Principalmente as feridas emocionais, ela tem uma sensação de calma, de relaxamento, ela traz esse aterramento também, de uma forma bem mais forte. Geralmente, quando a gente está falando de mirra, está falando de frankincense, é um óleo essencial que quase que sempre substitui todos os outros, né? Ele tem essa característica de ser uma base, né? Se você não tem um outro óleo, pode usar o frankincense e a mirra, que você vai conseguir um bom resultado, né? Mas a gente tem outros que são de resina, que é o bálsamo do Peru, o elemi, o benjoim, que são óleos essenciais que também têm essa característica, né? E, por fim, a gente vai falar da madeira, né? Óleos essenciais que estão ligados à madeira. Eu peço só um segundinho aqui, que meu computador aqui está reclamando. E esse é o último dessa família, né? Que é a madeira e terra, né? Então, os aromas amadeirados, né? A gente está acostumado, quando fala de perfume, não, falar de perfumes amadeirados, né? Então, ele tem esse aroma profundo, quente, né? Ele é mais persistente, ele dura mais, assim, o aroma. Ele também funciona para o aterramento, ele é inspirador, ele ajuda no equilíbrio emocional, né? Prover sentimento de conforto, segurança, não? E são óleos que têm. Resolveu dar uma pane nas minhas anotações aqui. Eu não vou conseguir, eu jamais conseguiria guardar tudo isso de cabeça, né? A gente está falando de cipreste, a gente está falando de zimbro, do pinho, a gente está falando do sândalo, a madeira de cedro, né? Qual que cortou? Bom, vou repetir. Cipreste, baga de zimbro, pinho, sândalo, abeto, a madeira de cedro, né? O jacarandá, patchouli, o vétiver, né? Todo mundo conhece o poder do vétiver, né? O valeriana, são óleos essenciais com essa característica de terra. Então, a gente
tem um último que tem esse mesmo aroma, que frequenta essa família, e só para vocês, para ressaltar, que não tem a ver com aonde ela faz, que é a semente de cenoura, né? Ela também tem essa característica aromática, né, parecer de terra, de madeira, né? Mas ela não é uma madeira. Aqui a gente está falando da família aromática, né? Então, esses óleos essenciais você pode substituir, que você não vai ter nenhum problema. Agora, a gente tem uma combinação de famílias que elas se complementam, né? Que elas se associam. Então, assim, eu combino, Marcos, você falou aqui, tem o citrino, né? Que são os cítricos. Os cítricos, eles vão combinar, se misturar bem com quais? Então, só para a gente não perder, né? Então, eu tenho, as famílias são o citrino, né? O floral, o herbáceo, o cânfora, a gente tem floral, cânfora, o herbáceo, o campanário, a menta, o apimentado, a resina, a madeira e terra, né? Então, essas são as famílias que tem. E aí, para cada uma dessas famílias, ela combina com uma outra família aromática. Então, se eu pegar um citrino, por exemplo, ele vai combinar com floral, com menta, com apimentado e com amadeirado. Se eu pegar o próximo, que é o floral, ele vai combinar com o citrino, né, que a gente já tinha falado. Só um segundinho, por favor. Meu computador deu uma panezinha aqui. O floral com citrino, com apimentado e com amadeirado. Aí o herbáceo. O herbáceo, ele combina com as mentas e os amadeirados. Os conforáceos, né? Com citrino, apimentado, o amadeirado e o herbáceo. As mentas combinam com o citrino, com os amadeirados, com herbáceos e com os de terra. Eu vou só carregar aqui um pouquinho a bateria. Terra que é igual os de madeira, né? O senhor pode repetir os herbáceos, os canforáceos? Foi muito rápido, eu não consegui anotar tudo. Posso repetir, sim. Então, vamos lá. Eu vou repetir todos para a gente não perder nada. Então, a gente tem o citrino, né, que são aqueles cítricos, eles vão bem com floral, com menta, com os apimentados. E com os amadeirados. Nós temos o floral, que vai com citrino, apimentado e amadeirado. A gente tem o herbáceo, que vai com a menta e o amadeirado. A gente tem o canforáceo, que vai com o citrino, o apimentado, o amadeirado e o herbáceo.
Os de menta vão bem com o citrino, amadeirado, os herbáceos. E faltou. Os terrenos, que vão com amadeirado e com menta. Os terrenos que o senhor fala é o resina? Isso. Não, os terrenos são de madeira. Desculpa, não são de resina. Já posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Doutor Marco, o copaíba, ele é a resina, né? Ele entra no mesmo do frankincense e do mirra? Tudo que é resina está nesses grupos, né? Pelo tipo aromático deles, né? Eles combinam, ficou faltando aqui os de resina, né? Geralmente eles combinam bastante com o cítrico e com os florais. O amadeirado é com floral, com leváceo, menta, picante e cítrico, né? Os apimentados com floral, amadeirado e cítrico. E as resinas, cítricos e florais. Eu tenho uma tabelinha que eu vou dar um jeito de publicar para vocês lá no grupo, então, que tem essas famílias de perfumes, né? Quais são os descritores, né? Ou seja, que eles são frutados e picantes, né? Quais são os óleos essenciais de cada família, né? Então, assim, citrino é limão, laranja, toranja, tangerina, mandarina e assim por diante. Os florais são a lavanda, neore, jasmim, gerânio, rosa, né? E com quem que eles misturam, né? Então, assim, os florais com cítrico, picante e amadeirado, os herbáceos com menta e amadeirado, com cânfora. Eu fiz uma tabelinha e eu vou colocar lá no grupo, né? Aí, vocês não se preocupem se vocês não conseguirem anotar tudo, que eu vou colocar. Então, essa é a forma mais simples de fazer combinação e substituição de óleo, né? É lógico que se eu pensar na questão química e na questão fisiológica, né, para que precisa, aí eu preciso ter um pouco mais de profundidade, a gente não conseguiria fazer isso aqui em uma hora, né? A gente não precisaria muito mais tempo para falar da composição química, qual que é o óleo que combina quimicamente com outro óleo, não? É porque a gente tem algumas características, né, que a gente precisa conhecer, além do poder da sinergia, a gente precisaria conhecer a formulação do óleo, né? Óleos que são álcool, que são éteres, que são fenóis, né? Então, geraniol, não, a gente precisaria saber um pouquinho mais desse processo. Aí a gente teria que ir mais a fundo, né? Então, esse é um curso um pouquinho mais longo para a gente fazer. Mas eu acredito que do jeito que a gente montou aqui, vocês conseguem fazer a substituição da maioria dos óleos, né? E com uma certa segurança, né? De que vocês não estão errando, né? A gente depois, na questão da fisiologia, aí, eu estou com dor de cabeça, então, qual é o óleo? Qual é o óleo que você hoje usa para dor de cabeça? É
Hortelã-pimenta. A hortelã-pimenta não está dando certo, né? Então, que grupo que ele é? Ah, então eu vou tentar com outro óleo, né? Do mesmo grupo, vocês têm a família, tal, vocês vão conseguir obter um resultado semelhante, né? Agora, para a gente entrar na questão fisiológica, precisaria entender aí quais são os óleos por grupo o que cada grupo de óleo cuida de cada parte do corpo, né? Então, a gente pode até fazer, talvez na semana que vem, eu possa dar uma continuidade e aí falar só dessa questão fisiológica, né? Porque a função básica do óleo essencial é essa, né? Ele ativa os nossos receptores cerebrais, que vão lá e ativam as nossas glândulas. As nossas glândulas é que produzem os hormônios necessários para que a gente possa se autocurar, né? Remédio não cura, óleo essencial também não. Quem cura é o próprio organismo, né? A gente é que se cura, né? E como é que a gente se cura? Com os hormônios, né? São os hormônios que são responsáveis pelo funcionamento adequado do nosso organismo. Então, se seus hormônios não estão regulados, você provavelmente tem algum problema. Então, a falta de hormônio é que traz os problemas. Então, eu, eu tenho toda uma questão aí para a gente falar de fisiologia, baseado na autocura. Então, mas a autocura só acontece se você permite que seu corpo te cure, né? E como é que você permite isso? Tendo uma vida saudável, né? O que é uma vida saudável? É com atividade física moderada, né? As pessoas pensam assim, mas eu vou ter uma atividade física, não adianta correr uma maratona, né? O nosso organismo não foi feito para correr maratona, né? Se vocês olharem na natureza, não existe nenhum animal que corre uma maratona. O único ser no planeta que corre uma maratona é o ser humano, né? Simplesmente para provar que pode, mas assim, o organismo não foi feito para correr uma maratona. Se você pesquisar, você não vai encontrar nenhum atleta de maratona de alta performance com mais de 60, 70 anos. Todos morrem antes disso. Por quê? Porque o desgaste por organismo desnecessário, né? E que o organismo não foi preparado para isso, né? O ser humano foi preparado para viver 80, 90, 100 anos, se ele se cuidar, né? Se ele tiver um estilo de vida, se ele tiver uma uma regulagem hormonal, né, adequada e se ele se alimentar corretamente. Então, aí ele vai viver aí 90, 100 anos, né, tranquilamente. No final, e lá no finalzinho só, ele vai sofrer um pouco pelo desgaste do organismo e vai parar de trabalhar mais bem no finalzinho. Se a gente não tem um estilo de vida adequado, a gente vive até um determinado ponto, depois sobrevive, né? Aí a gente fica doente, a gente fica na cama, a gente passa a ter algumas doenças, né? E quem regula tudo isso são os nossos hormônios, né? Então, não existe doença que o corpo não cure. O corpo cura todas as doenças, desde que ele esteja regulado para isso, né? E quem regula são os hormônios, né? Enquanto nós estamos de férias, eu passei as férias, eu tenho uma novidade para vocês aqui, eu passei as férias me estudando, né? Fazendo uma formação e que eu vou lançar e que a gente pode começar a falar um pouquinho disso aí no mês de fevereiro, a partir de fevereiro. Eu fiz uma especialização em modelação hormonal, né? Por isso que eu estou falando isso aqui agora com vocês, associado com os óleos essenciais que ajudam nessa
formulação, né, nessa modelação hormonal, quais são os óleos essenciais que ajudam nesse processo. É uma reposição hormonal bioidêntica, totalmente natural, né, que não tem nenhum tipo de contraindicação, né, que ajuda as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, né? Então, essa qualidade de vida é com diminuição do peso, né, para aquelas pessoas que têm sobrepeso, passar o período de menopausa, ou pré-menopausa, pós-menopausa, com qualidade, né, sem calorões, sem sofrimento. A reposição hormonal é para mulheres acima de 25, 30 anos, até mulheres que estão com 80, 90 anos, podem fazer reposição hormonal. Tem estudos, foram apresentados diversos estudos com resultados fantásticos, né, na qualidade da pele, na diminuição do sobrepeso, na melhoria de doenças crônicas, eliminou questões de fibromialgia, resolveu problemas de tireoide, câncer de mama, Alzheimer e assim por diante. Simplesmente com a modulação hormonal. Isso associado a uma dieta, associado a essa qualidade de vida, a gente consegue aí realmente resolver a maioria dos problemas, tanto masculino como feminino, né? Sair dessa questão da depressão, melhorar a ansiedade e tal, e assim por diante, né? Então, a gente tem tudo isso para a gente conversar, né? E eu colocar para vocês aí tudo que eu me especializei nesse período, né? Foi uma especialização com um médico internacional, né? Ele tem vivência mundial com essa questão. São produtos que a gente pode adquirir de forma natural, sem receita médica, que podem ser feitos, inclusive, em farmácia de manipulação, totalmente naturais e que regulam as nossas condições hormonais e trazem resultados muito rápidos, né? Então, a gente consegue realmente fazer alguns resultados muito legais. Queda de cabelo, câncer de útero, endometriose, menopausa, aumento do libido, queda de cabelo, então, essas coisas foram totalmente resolvidos com os casos apresentados, então, que faço questão de trazer para vocês depois e a gente poder falar um pouquinho disso. Aí, associado isso com os óleos essenciais, eu fiquei muito feliz, né? Porque era um curso para médicos, né? Então, voltado à medicina integrativa e se falou muito de óleo essencial, né? Então, a gente deu uma sustentação à questão dos óleos essenciais, principalmente o óleo essencial de gerânio, no uso nessa questão hormonal. Então, a gente fica com a certeza de que a gente está no caminho certo, não? Então, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas vezes aí que a gente poder se encontrar, né? Então, era basicamente isso. Eu, em fevereiro, devo estar lançando um programa para aquelas pessoas que têm me procurado com relação a esse tipo de enfermidade. A gente, logo depois do Carnaval, vai fazer um grupo para que as pessoas possam fazer uso desse conhecimento todo, né? A inscrição será em fevereiro, né? É lógico que vai ter
poucas vagas, né? Não posso abrir para muita gente, mas eu vou fazer todo um acompanhamento tal com essas pessoas para que elas possam tirar o maior proveito aí da questão hormonal e dos óleos essenciais nesse grupo. Mas eu passo para vocês aqui mais informações aí. Nas próximas semanas a gente vai se falando e eu vou passando as novidades para vocês. Então, deu o nosso horário, era isso que a gente queria falar. Espero que eu tenha atendido aí a expectativa de vocês, né? Se vocês puderem me dizer se ficou tudo certo. Eu continuo aí na semana que vem à disposição, né? Estou lá no grupo, vocês podem reativar o grupo lá se vocês tiverem alguma questão, algum pedido. Eu deixo como sugestão aqui para a gente falar um pouquinho dessa questão mais fisiológica aqui da combinação dos óleos, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem lá no grupo, dúvidas, se quiserem que eu volte em alguma coisa, tal. Como eu falei, né, eu vou colocar essa tabelinha aí à disposição de vocês, mas fico aberto aí a qualquer coisa que vocês quiserem. Tá bom? Espero ter contribuído. Estou aqui de novo, né, à disposição de vocês. Estou muito feliz aqui de estar de volta. Foi ótimo. Hoje eu estou de máscara porque eu testei positivo do Covid. Então, moro com meu pai idoso, meu marido é diabético, hipertenso, então estou de máscara. Mas só ressaltando, no médico eles passaram só paracetamol e eu entrei com o protocolo dos olhos, né? E hoje eu já levantei super bem, né? Então, assim, fiquei muito feliz, né? Só usando os olhos em vez do paracetamol que o médico indicou. Isso é muito importante, né? Porque remédio, se fosse bom, não chamava remédio, né? Chamava curédio. Verdade. Então, Foi ótima aula, muito obrigada. Os Mais óleos uma vez, essenciais né? ajudam bastante. Verdade. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos, então. Um abraço, até a próxima.